Queridos, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para, reunidos com os irmãos, podermos glorificar o precioso nome de Jesus, sentir a sua maravilhosa presença. Eu quero expressar a minha gratidão mais uma vez pela vida do pastor José Carlos, todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento da obra do Senhor. Pastor José Carlos, eu sei que o Senhor não terceiriza o púlpito. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para transmitir a palavra ao povo que Deus lhe tem confiado. Como eu já disse da outra vez, o seu ministério inspira o meu ministério, a história que Deus tem te feito escrever e tem escrito através da sua vida, tem edificado a minha vida e a vida de muitos obreiros. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Irmã Carmen Lúcia, também eu expresso a minha gratidão pela sua vida. A minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, agora eu estou em família aqui. Meus filhos, o Eliseu Filho e a Esté Caroline. E louvamos a Deus pela vida do casal que está cuidando da gente desde quando chegamos, o pastor Edson, a irmã Agnes. Que Jesus os use cada vez mais. Irmã Lucinha, está mais calma. Como o pastor já falou, tivemos dificuldades com o voo, mas a irmã Lucinha foi bastante compreensiva. E meu muito obrigado pelo carinho e pela compreensão. Por favor, vamos meditar em um texto da palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1, que diz assim: A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a entrada do pecado no mundo. Olhamos ao redor, na sociedade em que vivemos, na geração em que estamos. Qualquer um que estude o passado, observe o presente e tenha alguma previsão sobre o futuro sabe que algo de errado aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Deus fez tudo perfeito. No capítulo 2, Deus forma
o jardim, forma o homem, estabelece a família. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o agir de Deus na criação, na formação, mas há um inimigo que não deseja a comunhão do homem com Deus. Ele se esforçou e, através da liberdade que Deus deu ao homem, ele conseguiu derrubar o primeiro Adão. Derrubando Adão, o líder, o cabeça, toda a humanidade caiu. O capítulo 3, pelos fiéis expositores da palavra, é considerado um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, porque aqui está registrada a queda da raça humana. Todos concordam. No Gênesis nós temos aqui no capítulo 3 a queda, a consequência da queda, mas temos a primeira promessa da redenção: da semente da mulher nascerá um, que o diabo lhe feriria o calcanhar, mas o pai disse que ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho. Diante da malignidade causada pelo pecado, a promessa restauradora do evangelho é apresentada. Cronologicamente, você percebe no Gênesis 3 que Eva come do fruto, ou seja, ela se alimentou primeiro e depois Adão. Mas você percebe que na interpretação das páginas do Novo Testamento, apesar de Eva ter comido cronologicamente o fruto, comendo ela primeiro, Adão pecou, Adão comeu, Adão falhou teologicamente. Sobre ele recai a responsabilidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo expressa que como o líder da humanidade, o líder da raça humana, ele então é responsável pelas ações de seus iguais. Partindo desse texto para toda a Bíblia, os irmãos percebem que o efeito da morte física é processual. Até Gênesis 5, os homens ainda conseguem viver acima de 900 anos. A partir do Gênesis 6, 120 anos. Você chega nos Salmos, é 70 e o que passar disso é enfado. Gênesis 8, a partir do versículo 20, diz que todo homem é mau desde a sua meninice. Romanos capítulo 3, Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse que todo homem já nasce debaixo de condenação, e ele é livre da condenação quando recebe Cristo, quando crê naquele a quem Deus o Pai o enviou.